Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 9, título Salve-se quem puder, e agora eu vou ler o texto-chave. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Apocalipse 18, 4 e 5. O texto bíblico dessa semana começa com as mensagens que os anjos trouxeram, né? João diz: Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios, e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Apocalipse 18, 1, 2 e 4. Essa nova mensagem descreve uma condição terrível. Toda vez que as pessoas rejeitam a verdade, sua mente se torna mais sombria e seu coração mais obstinado. Continuam a passar por cima de um dos 10 mandamentos, até perseguirem aqueles que consideram santa a lei de Deus. Rejeitam a Cristo pelo desprezo que demonstram por sua palavra e por seus seguidores. Alguns indivíduos vão dizer que são religiosos, mas a religião deles será um disfarce para males piores. Mesmo assim, Deus ainda tem um povo em Babilônia e precisa chamar para fora esses fiéis, para que não participem de seus pecados, nem sejam atingidos por suas pragas. Os poderes da terra vão se unir em batalha contra os mandamentos de Deus e declararão que todos, sejam eles pequenos ou grandes, ricos ou pobres, livres ou escravos, devem se conformar com os costumes da igreja por meio da observância do falso sábado. Todos aqueles que se recusarem a fazê-lo serão julgados merecedores da morte. Em contrapartida, a lei de Deus requer que as pessoas honrem o dia de descanso do Criador e ameaça todos os que quebrarem seus requerimentos com punição divina. Quando as circunstâncias dessa natureza expuserem a questão com tamanha clareza, todos aqueles que menosprezaram a lei de Deus para obedecer à lei humana receberão a marca da besta, o que é o sinal de lealdade ao poder que escolheram obedecer ao invés de Deus. Mas não se preocupe, ninguém recebe a ira de Deus até que a verdade seja esclarecida, tanto a sua mente quanto a sua consciência, e aí, sim, se a pessoa rejeitar, ela vai receber a marca da besta. Muitos nunca tiveram a oportunidade de ouvir as verdades especiais para esse tempo. O Deus que lê cada coração não permitirá que ninguém que deseja saber toda a verdade seja enganado em relação às questões do conflito. Todos receberão o suficiente para tomar uma decisão inteligente. O sábado é o grande teste de lealdade. É a verdade que tem recebido um ataque especial. Ao passo que a observância do falso sábado consiste no compromisso de lealdade com o poder que se opõe a Deus, a guarda do sábado verdadeiro é evidência de lealdade ao Criador. Enquanto um grupo recebe a marca da besta, o outro recebe o selo de Deus. Em todas as gerações, Deus tem enviado servos para repreender o pecado no mundo e na igreja. Muitos reformadores começaram sua obra determinados a controlar fortemente seus ataques aos pecados da igreja da nação. Eles tinham a esperança de conduzir as pessoas de volta à Bíblia por meio de exemplo e uma vida pura cristã. E o Espírito de Deus tomou conta deles. Sem temer as consequências, eles não conseguiam se abster de pregar as doutrinas claras da Bíblia. É assim que a mesma mensagem será proclamada. O Senhor trabalhará por meio de instrumentos humildes que se consagram a seu serviço. Os pecados da Babilônia serão expostos. As advertências solenes mexerão com o povo. Milhares nunca ouviram palavras assim. Descobrem que Babilônia, a igreja, caída por causa de seus pecados, por haver rejeitado a verdade. Uma vez que muitos exigirão um claro "assim diz o Senhor", os ministros populares incitarão as multidões amantes dos prazeres
a acusar e perseguir aqueles que proclamam a mensagem. O clero fará esforços quase sobre-humanos para apagar a luz e impedir as pessoas de falar essas questões vitais. A Igreja apelará para o braço forte do poder civil e, nessa obra, católicos e protestantes se unirão. À medida que o movimento em prol da imposição do domingo se tornar mais ousado, os guardadores dos mandamentos serão ameaçados com multa e prisão. Os acusados perante os tribunais farão uma forte defesa da verdade, e alguns dos que ouvirem serão levados a tomar as decisões de guardar todos os mandamentos de Deus. Dessa vez, a luz chegará a milhares que, de outra maneira, nada ficariam sabendo sobre essas verdades. A obediência a Deus será ameaçada, como se fosse rebelião. Quando Deus retirar seu espírito da humanidade, coisas estranhas acontecerão. O coração é capaz de ser muito cruel quando o temor e o amor de Deus são removidos. À medida que a tempestade se aproximar, muitos que alegavam crer na mensagem, mas não haviam se santificado por meio da obediência à verdade, abandonarão seus pontos de vista e se unirão à oposição. Ao se unirem ao mundo, passarão a enxergar as coisas quase da mesma forma que o mundo, escolhendo o lado popular. Pessoas que antes estavam entusiasmadas com a verdade usam seus talentos e sua capacidade de oratória para desencaminhar outras. Transformam-se nos mais amargos inimigos dos fiéis que costumavam ser amigos de fé. Esses apóstatas são agentes eficazes de Satanás para deturpar e acusar os guardadores do sábado e ensinar as autoridades contra eles. Os servos do Senhor têm dado a advertência. O Espírito de Deus os impulsiona. Não se preocupam com riqueza, reputação, nem mesmo com a própria vida. A obra parece muito maior do que são capazes de realizar. Ainda assim, não se retraem. Quando se sentem impotentes, recorrem ao Todo-Poderoso em busca de força. Os embaixadores de Cristo devem realizar suas tarefas e deixar os resultados com Deus. A oposição se levanta com intensidade ferrenha. Os servos de Deus sentam-se perplexos mais uma vez, porque lhes parece que eles mesmos causaram a crise, mas a consciência e a palavra de Deus lhes garante que estão no rumo certo. Ninguém consegue servir a Deus sem despertar a oposição dos seres das trevas. Pessoas más tentarão separá-los de Deus com tentações atraentes. Quando essas coisas não tiverem êxito, usarão o poder para forçar a consciência. Enquanto Jesus permanecer como nosso intercessor no santuário celestial, os governantes e o povo sentirão a influência limitadora do Espírito Santo, ao passo que muitos de nossos governantes são agentes ativos de Satanás. Deus também tem seus agentes em meio aos líderes da nação. Uns poucos políticos tementes a Deus conseguirão conter a poderosa corrente do mal. A oposição dos inimigos da verdade será restringida para que a mensagem do terceiro anjo faça sua obra. O anjo que se une ao terceiro iluminará toda a terra com sua glória. A obra será semelhante à que aconteceu no dia de Pentecostes. Deus fez cair a chuva temporã no início do Evangelho a fim de fazer a preciosa semente brotar. De igual maneira, ele derramará a chuva serôdia no fim com o objetivo de amadurecer a colheita. Servos de Deus com o rosto brilhando em santa devoção correrão de um lugar para o outro a fim de espalhar a mensagem do céu. Milagres acontecerão e doentes serão curados. Satanás também realizará milagres enganosos, chegando a fazer fogo descer do céu. E essas coisas levarão os habitantes da terra a escolher um lado. A mensagem terá sucesso, não tanto por causa de argumentos, mas pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos já têm sido apresentados e as publicações exercido sua influência. Satanás, porém, tem impedido muitos de compreender a verdade por completo, mas eles verão a verdade com toda clareza. Vínculos familiares e conexões com a Igreja não terão poder para deter os filhos honestos de Deus. Apesar das forças aliadas contra a verdade, um grande número vai se posicionar ao lado do Senhor. Por hoje é só, a gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilhe para todo mundo, ativa o sininho para a gente estudar a lição junto todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.